Beleza. Então aqui o nosso CRUD, praticamente todas as opções aqui de acessar o banco está pronto. E agora a gente pode partir para a criação da nossa outra camada aqui, né? Então a gente tem a camada, deixa eu pinar isso daqui. A outra camada que a gente pode criar aqui é a do controller. Então vamos partir para a criação do controller. Aqui, para facilitar a criação do controller, eu tenho um snippet, né, um code template, que eu criei aqui, né, para utilizar. Então, controller, e ele cria aqui para a gente a estrutura, tanto do get, post, put, delete, né. É uma estrutura que eu costumo utilizar aqui, né, por causa do horse. Então vamos reduzir aqui essa parte aqui somente, acho que fica interessante aí para visualizar. Prontinho. Então aqui eu já tenho usando, né, a interface lá de conexão, então tá tudo prontinho aqui. Aqui eu só mudo o nome para Customer Controller, né, para ele criar, e temos todos os métodos necessários aqui. Vamos salvar. Então vamos salvar dentro da pastinha módulo Customer e criar uma pastinha aqui, Controller. Então essa pastinha do Controller, para fazer o nosso padrão MVC, né? Customer.controller. Então a gente deixa até a padronização até nos nomes, né? Então a gente tem um módulo de Customer e Controller. Então ele vai ser customer.controller.pass. Prontinho, salvei e ele já apareceu aqui, ó, na nossa estrutura. Então agora é só a gente trabalhar aqui nas funções, né, nas funcionalidades deste módulo aqui, desse controller. Aqui a gente vai fazer primeiramente os registros das nossas rotas, né? Dá um Ctrl Shift C, ele implementa aqui pra gente. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, né, para não quebrar. Prontinho, e vamos fazer os registros das nossas rotas. Aqui eu já estou usando o horse, ó, então eu vou ter acesso àquela variável que ele tem, né, do thHorse, que é uma classe global aqui, né, que a gente pode acessar em qualquer lugar, que ele vai ter uma única instância. Então a gente usa aqui o horse e chama o get. Então qual que é a rota, né, qual que é o path aqui para ele acessar? Vai ser o path de customer. E qual que é, quando for o get, que ele vai buscar todos, né? Qual que é que ele vai usar? Vou até modificar aqui, ó, que esse aqui vai ser um get all. Vamos mudar ele, né? Mudar aqui. Então, quando ele for querer todos os dados, ele vai chamar o get all, que vai querer todos os clientes, né? E vamos precisar de um outro para ser o get, ele buscar apenas um, né? Então get on, para ele buscar um apenas aqui. Eu vou criar ele também, deixar ele preparado e já vamos colocar ele aqui. Então vamos ter o outro get, outro método aqui, né? Também vai usar o customer, né? Então todas as rotas aqui, como a gente está criando um recurso de cliente, né, de customer, então precisam todos ter a mesma rota aqui. Então vamos dar um get on aqui. Já o outro a gente vai ter para criar o post. Ele vai usar também o customer, né? Só que aí ele vai responder pelo post. Então aqui a gente passa, né, tá registrando aqui todos os callbacks responsáveis, né, por cada requisição. E qual que é o de atualizar? Então também é o customer, e ele vai ser o put, que é o método put aqui. Aqui a gente poderia dar qualquer nome aqui, né? Update, cliente, mas só para facilitar que deixando o mesmo nome. E aqui é o de deletar, né? Então a gente tem também o customer e vai passar a chamar o delete. Isso aí, deixa eu ver, o delete está ali em cima, ok. Então aqui a gente chamou, né? Registrou todas as nossas rotas. E aqui a gente costuma utilizar assim, ó, por causa do Fluent Interface, né? Então essa classe aqui, ela está usando, né, devolvendo o próprio, né, a própria instância, né?
Então a gente acaba conseguindo fazer esse tipo de coisa usando o Fluent Interface aqui. Prontinho. Só que aí a gente precisa observar uma coisa. Quando ele for get all, ele não vai precisar passar nada, nenhum ID, né? Mas aqui quando a gente precisar buscar apenas um, a gente precisa. Então a gente passa aqui, né, recebendo o ID. E quando ele for criar, aí ele não precisa também, mas quando for atualizar, precisa. E quando for deletar, também precisa passar um ID do usuário para ele deletar. Beleza, salvamos aqui, prontinho. Podemos até chegar aqui no nosso server, né? Apagar esse de teste aqui e chamar o nosso controlador. Então aqui a gente, para deixar a seção certinho, aqui seriam os middlewares, né? Os middlewares, e aqui seriam os controllers. A gente fazer o registro deles aqui, ó. Então a gente pode chamar aqui Customer Controller e fazer o registro dele. Prontinho, a nossa API, né? Fica bem simples aqui, ó, na camada de início da aplicação, e ele vai chamando os outros módulos aqui, né? No caso, o primeiro vai ser o controller, depois o controller vai chamar o módulo e assim por diante.